Conteúdos: o universo. Habilidades: identificar os corpos celestes que compõem o universo, assim como sua provável origem. Diferenciar e identificar os astros luminosos e os iluminados. Olá, boa noite a todos, boa noite aí nossos professores presenciais, professores da EJA, boa noite nossos alunos aí, todo mundo da EJA, quarta fase, né? Estamos iniciando hoje aí nosso componente de ciências. Boa noite, professora Sabrina. Boa noite, professor Virgílio, boa noite a nossos alunos, nossos professores presenciais, né? Como o professor Virgílio falou, estamos iniciando o componente de ciências aqui na quarta fase. A gente conta com a participação de vocês nas nossas aulas, preparamos com muito carinho. Nosso conteúdo está bastante diversificado, não é? E aí a gente começa com a seguinte pergunta, não é? Por que estudar ciências, não é, professor? Por que será? Será que é importante? Será que é só um blá 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 ou não? Mas antes da gente saber por que estudar ciências, né? O que seria ciências, né? O que é ciências, né? Então a ciência é todo aquele conhecimento adquirido através da experimentação, né? Ou seja, da observação, né? Uma palavra-chave aí para o componente de ciências é a curiosidade, né? O que move, então, aí a ciência é a curiosidade. A partir de que você observa determinado fato que está acontecendo ao seu redor e você tem uma curiosidade, vai pesquisar sobre ele, né? Você já está aí pesquisando, né? Contribuindo para a ciência. Então, a ciência é todo esse conhecimento adquirido aí através da pesquisa, né? Então, aí a gente nós temos a pergunta aí de por que estudar ciências, né? Por que estudar ciências, né? Como o professor falou, através daquilo que a gente imagina e tenta explicar o que acontece na natureza, né? Então é importante a gente entender que estudar ciências nada mais é do que estudar a relação dos seres vivos com o meio ambiente, estudar o próprio ser vivo, estudar o planeta, as galáxias, a sua formação, não é? Entender por que existe o Sol e qual a importância dele para os seres vivos, entre outros fatores, né? Entender até pequenos processos, né? Por que a água do café que a gente vai preparar, ela ferve, o que isso significa. Então, pequenos fenômenos que acontecem no dia a dia, né, são importantes para a gente entender a importância deles, como ocorrem, não é? E como que eles são importantes para o nosso cotidiano. Desde a gente estudar um simples ser vivo até as relações que ele exerce na natureza, assim também como todo e qualquer outro fenômeno. Então, a ciência, ela é um pouco complexa, mas ela tenta explicar desde fenômenos, né, ou ocorrências simples até aquelas mais complexas, né, que a gente vai perceber aí no decorrer das aulas. E por isso a gente preparou 4 unidades bem interessantes para vocês, e o professor Virgílio vai ler agora, né? Exatamente, quais são elas? Né? Então, para a gente estudar ciências aí, por que estudar, né? Para a gente se perceber aí qual o nosso lugar, né, no universo, no meio ambiente. Então, a gente vai convidar vocês aí para estudar com a gente esse componente de ciências, né? Então, vamos ver o que nós vamos estudar aqui ao longo do nosso componente. Vamos dar uma olhada na nossa cartela aí, que nós temos os conteúdos das nossas 4 unidades. Vamos dar uma observada aí. Bem, então, o que aprenderemos, né? Na nossa primeira unidade, a gente vai aprender aí sobre o universo, né? Vamos ver essa relação aí dos planetas, vamos ver como surgiu o universo, qual a origem do universo, né? Quais são os astros que estão presentes aí no universo, o sistema solar, né? Então, na nossa primeira unidade, a gente vai conhecer melhor aí o universo e também o nosso planeta Terra, né? O planeta que nós habitamos. Nas unidades 2 e 3, nós vamos estudar os seres vivos, né? Vamos estudar detalhadamente cada um deles, né? Tanto os vegetais quanto os animais, e vamos ver a relação deles, né? Uns com os outros aí. Na nossa 4ª unidade, nós vamos estudar aí os seres vivos e o meio ambiente, né? Depois de estudarmos cada ser vivo, ver suas características, né? A sua forma de respiração, reprodução, etc., a gente vai ver de que forma ele se relaciona aí com o meio ambiente, né? De que forma ele se alimenta, de que forma ele se relaciona com uma outra espécie também de seres vivos, né? No caso dos animais, dos vegetais também. Então, o assunto da nossa 4ª unidade aí é essa relação justamente dos seres vivos e o meio ambiente e, claro, o ser humano incluído aí, né? Vamos estudar também o comportamento aí dos seres humanos. Então, aí, essas são as nossas 4 unidades, né? O que nós vamos estudar.
Não é, professora? Um breve relato, né, de tudo que ainda está por vir. Mas, tratando-se da aula de hoje, né, que nós vamos conversar um pouco sobre o universo, e nada melhor do que a gente entender como que surgiu. Lembrando que a gente vai sempre falar, né, com um cunho mais científico, né, independente da crença. Vamos ver como é que os cientistas acreditam que surgiu o universo. Bem, né, a gente viu aí um breve relato de como surgiu o universo, né, com uma explosão, né, que muitos acreditam que seja o Big Bang, que depois, né, deu origem aos outros seres vivos, aos outros planetas, a tudo que existe nele, tá bom? Então é apenas um breve relato aí do que a gente pode observar hoje, né, na atualidade, mas que há tempos remotos, né, há muito tempo atrás não era dessa forma, tá bom? É isso aí, vamos para a nossa próxima cartela aí, vamos dar uma lida. Então, afinal, o que é o universo? Né? Para vocês aí, o que é o universo? Né? Então, como esse rapaz aí na imagem está pensando aí, o que seria o universo? Né? Então, o universo a gente sabe que é o conjunto, né, das estrelas, os satélites, planetas, as galáxias, tudo que vai estar aí no céu, né, bem naquele espaço sideral, né? Então, aquele conjunto formado lá pelas galáxias, os planetas, é o universo. Mas vamos dar uma lida aí no conceito da nossa cartela para a gente fixar melhor o que seria o universo. Né? Então, o universo é tudo o que existe fisicamente, a totalidade do espaço e tempo e todas as formas de matéria. O termo universo pode ser compreendido como cosmo, o mundo ou a natureza. Né? Então, a gente tem aí esses termos que explicam para a gente melhor o que seria o universo, né, que pode ser compreendido aí como o cosmo, o mundo ou a natureza. Né? Então a gente sabe que o universo é justamente esse conjunto aí de tudo que existe fisicamente, né, e todas essas formas de matéria. Muito bem, né? E aí a gente relembra o seguinte, então como que a gente estuda, como começou os estudos, não é, referente ao universo. Primeiramente, né, as primeiras pessoas que ficaram curiosas, porque a ciência ela é movida à base da curiosidade, não é? Então, pessoas iniciaram observando o céu, tanto de dia quanto de noite, e puderam observar que existiam fenômenos, né, e tentaram explicar. Só que com o passar do tempo, o olho que a gente tem, né, não consegue enxergar tantos detalhes que a gente observa no universo. E as tecnologias foram surgindo, né, justamente para a gente observar e ter uma noção melhor do que acontece. E aí surgiram os instrumentos de observação espacial, que inicialmente começaram com telescópios simples, né, que conseguiam observar as estrelas, a Lua, até outros instrumentos que a gente pode observar na nossa cartela, como satélites e sondas, não é, que trazem para a gente uma real dimensão de como são os planetas e aquilo que existe fora do que a gente habita, né, que no caso seria o planeta Terra. Então a gente começou com uma simples observação a olho nu e que hoje a gente já tem, não é, instrumentos que fazem essa observação para nós. Muito bem, né? Então todas aquelas imagens que a gente observa do planeta Terra, né, de fora, aquelas imagens de fora do planeta Terra, elas foram feitas a partir de instrumentos como esse que nós vimos aí nessa cartela, que são os satélites, etc.
né? E nós vamos agora para o nosso desafio do dia. Muito bem, então para o nosso desafio do dia nós temos essa atividade aí, né? Que não é na verdade uma atividade, né? Mas para levar a gente aí a compreender um pouco mais sobre o que a gente ainda vai falar na nossa aula de hoje, né? Então, mesmo sem instrumentos de observação, nós podemos visualizar o céu durante o dia e a noite. Sendo assim, observe pela janela ou vá para fora da sala de aula e nos conte o que você vê, né? Muito bem, então nós temos aí a nossa cartela, né, para a gente ver aí o que tem no universo, né, o que há no universo. Então, primeiro nós temos aí as constelações, né? O que são as constelações? As constelações são um conjunto de estrelas, né? Quando a gente olha para o céu à noite, a gente observa aquele céu todo estrelado, né? A gente observa então várias estrelas, né? E o conjunto delas é chamado então de constelação, né? Existem várias constelações, né? Cada uma recebe um nome. E a gente pode observar aí na nossa primeira imagem da cartela, né? E tem várias estrelas aí, e em destaque algumas delas maiores, né? E elas, por estarem mais próximas, vão formar algum desenho, né? Esse desenho é chamado de constelação, né? Nós temos também os cometas. O cometa é um núcleo de gelo e cauda gasosa e brilhante, como esse que a gente pode observar na nossa imagem do meio, né? Vocês podem observar aí que ele é como se fosse um cubo de gelo que está percorrendo ali o universo, né? Ele tem essa cauda gasosa aí, como a gente pode observar na imagem. Um outro item do universo são as galáxias, né? A galáxia ela é formada por bilhões de estrelas, então todos aquele conjunto de estrelas que a gente viu, que são as constelações, eles vão estar aí na galáxia, né? E existem também várias galáxias, como a galáxia Andrômeda, a Via Láctea, que é a galáxia onde está inserido o Sistema Solar, né? Essa galáxia que a gente está observando aí na imagem, né? Na terceira imagem é o exemplo de uma galáxia, né? Então a mais famosa para a gente é a Via Láctea. Ela recebe esse nome de Via Láctea porque é como se fosse um caminho de leite derramado ali no universo, né? Ela forma aquele espiral como se fosse um leite que tivesse derramado naquele formato lá. E a mais famosa é a Via Láctea, justamente porque é nela que está o planeta solar, o Sistema Solar, né? Onde está o nosso planeta Terra. E o que mais que tem aí no nosso universo? Vamos ver na nossa próxima cartela. Então nós temos também os planetas, né? Que eles vão girar ao redor de uma estrela. E aí nessa primeira imagem a gente pode observar uma sequência de planetas e eles vão estar girando ao redor de uma estrela. Essa estrela é o Sol, né? Então, como eu falei para vocês, existe aí o Sistema Solar, né? Sistema Solar porque a estrela principal dele, o astro principal desse sistema é o Sol, né? E todos os outros planetas vão estar fazendo a sua volta em torno do Sol, né? Então aí a gente tem os planetas todos alinhados aí, percorrendo o seu caminho em torno do Sol. Na outra imagem a gente tem um satélite, né? O satélite ele vai girar ao redor de um planeta. O satélite do planeta Terra é a Lua, né? Essa que nós estamos observando aí nessa imagem. Muito bem, né? Então a gente tem também uma outra classificação, né, para esses astros que a gente observa no universo e ela é bem simples. Nós vamos ter astros que nós chamamos de luminosos, que é o que a gente vai observar na nossa próxima cartela. E um exemplo de astros luminosos são as estrelas, tá? O Sol, ele é uma estrela, né? É a maior estrela que a gente pode observar dentro, não é, do Sistema Solar, tá? E ele é bem grande, ele é importante porque é através dele, não é, da luz que ele emite, do calor que vem do Sol, que é possível que tenha vida na Terra. Mas também existem outras estrelas menores, que é aquela que a gente consegue observar no nosso céu, não é, à noite, quando não tem muitas nuvens, né? Quando o céu está bem limpo, a gente consegue observar pontos brilhantes menores, né? A gente não consegue observar o Sol à noite, somente durante o dia, que são as outras estrelas, né? São estrelas menores. E todos esses astros aí têm em comum a seguinte característica: são astros que emitem luz, não é? Ou seja, a partir dele vai sair o quê? Luz que a gente consegue observar, tá bom? Então, astros luminosos são somente as estrelas
tá? E elas emitem luz, lembrando da importância do Sol, não somente para o próprio universo, mas também para que se tenha vida aqui no nosso planeta Terra, tá bom? E se a gente tem os astros que nós chamamos de luminosos, nós também vamos ter os astros que nós chamamos de iluminados, tá bom? Então, esses astros aí, diferente das estrelas, eles não conseguem, não é, emitir luz. Eles simplesmente recebem essa luz, não é, que vem de uma estrela, que no caso a maior estrela do sistema solar é o Sol, tá bom? E com o exemplo de astros iluminados, nós vamos ter os planetas e os satélites, que como o professor Virgílio falou, não é? Os planetas são estruturas, né, que têm a constituição rochosa, tá bom? E o satélite é um astro que gira em torno de um planeta. E um exemplo que a gente tem aqui, um satélite do nosso planeta Terra, é a Lua, que a gente consegue observar aí na imagem. Aí vocês devem estar se perguntando o seguinte: se a Lua é um astro que é iluminado, ou seja, ela não possui luz própria, como é que a gente consegue observá-la durante a noite? Nós conseguimos observar a Lua porque ela reflete aquela luz que o Sol manda para ela. Tanto é que, dependendo da posição, não é, a gente vai ver uma lua mais bonita, uma lua menos vistosa, né, mais simples, com uma iluminação diferente. Aí a gente entra nas fases da lua. Mas lembrando que planetas e satélites não possuem luz própria, tá? São astros que são iluminados, tá bom? São iluminados pelo Sol, São né? iluminados principalmente pelo Sol, não é? E a gente percebe que a Lua, a gente só consegue visualizar a Lua porque ela reflete a luz do Sol e a gente consegue observar. Lembrando que, no caso da Lua, ela vai girar em torno de um planeta, e esse planeta é o planeta Terra. Mas lembrando aí que nessa imagem, olha só, a gente está vendo o Sol como uma estrela maior, onde a gente emite, está vendo aí a presença da luz solar sendo emitida, e o restante desses outros astros são os planetas, né? Porque todo planeta, ele vai girar em torno de uma estrela, e no caso dessa estrela aí seria o Sol, tá bom? Porque não tem somente o planeta Terra, a gente vai já conhecer que existem outros planetas também que giram ao redor do Sol. Muito bem, então a gente pode observar ainda nessa imagem aí dos planetas, né, que é o chamado de sistema solar, os planetas todos alinhados aí em volta do Sol, né? Mas então a gente já viu que no universo existem muitos outros astros, né? Além do Sol, da Lua e das estrelas, e alguns deles são os planetas, né? Mas eles não ficam assim enfileirados todos como a gente pode observar nessa imagem, né? É só uma imagem, né? Eles não têm exatamente esta posição e não existe também essa linha branca como a gente pode observar aí em volta do Sol, né? Isso aí é só para mostrar que eles fazem essa volta em torno do Sol, né? Cada um deles vai fazer a sua volta no seu tempo, né? Vai depender aí da posição em que ele está em relação ao Sol. E nós temos aí a sequência, temos 8 planetas, o nosso planeta Terra é o terceiro, né? Ele tem uma posição aí favorável para a existência de vida na Terra, porque ele não está nem tão perto, nem tão longe aí do Sol, né? Se ele estivesse muito perto, né? Estaríamos todos queimados, né? Aqui os habitantes da Terra não conseguiriam sobreviver. E se ele estivesse muito distante, né, nós morreríamos congelados, porque não teriam aí aquele ciclo da água, o ciclo as voltas que o planeta Terra dá em torno do Sol, né, que facilitam aí o dia e a noite. Isso a gente vai observar nas nossas próximas aulas, né, que esse movimento que a Terra vai fazer em torno do Sol, ele tem uma certa influência aí para a nossa vida aqui na Terra, né? Mas isso tudo a gente vai observar ainda nas nossas próximas aulas, né, professora? Sim, sim. Só para lembrar, tá, gente, que o Sol, ele é um astro, né, que ele emite luz, que a gente viu. E da onde é que vem essa luz, né? Vem de explosões, não é, professor Virgílio, que acontecem dentro desse astro. E quando elas explodem, o que a gente observa? A luz solar, e também ela elimina calor, né? Por isso que quando a gente está durante o dia
exposto ao sol, a gente percebe, né, o calor. Olha só como é fantástico, né? A gente está tão distante do sol, mas mesmo assim o calor que ele emite é tão forte que às vezes a gente nem consegue, né? Se for meio-dia, então, aqui no calor amazônico, a gente não consegue passar muito tempo ao sol, porque queima, não é? Arde. Mas isso é importante, tá, gente? Só lembrando que as estrelas, que são os astros luminosos, acontecem diversas explosões, e essas explosões é que fornecem a luz e o calor que a gente consegue perceber, tá bom? Lembrando que à noite, né, as estrelas são bem menores, então a gente observa o brilho, né, mas não é não tem aquele calor suficiente para aquecer, igual como a gente observa no Sol, tá bom? Então, lembrando aí, como o professor Virgílio falou, que quanto mais distante o planeta estiver do Sol, menos calor ele vai receber, portanto, mais frio ele será. Não é? E aquele que estiver mais próximo, ele naturalmente vai ser muito quente, porque ele está muito próximo do Sol e recebe muito mais esse calor e essa radiação. Bem, vamos aí para o nosso Fazendo e Aprendendo, né? Então, vamos ler o nosso texto para essa atividade. Que é, vovó, que a senhora está vendo lá em cima? Eu não estou enxergando nada, disse Pedrinho. Dona Benta não pôde deixar de rir-se, pôs nele os olhos, puxou-o para o seu colo e falou: Não está vendo nada, meu filho? Então olha para o céu estrelado e não vê nada? Só vejo estrelinhas, murmurou o menino. E acha pouco, meu filho? Você vê uma metade do universo e acha pouco? Vamos para a próxima cartela. Pois saiba que os astrônomos passam a vida inteira estudando as maravilhas que há nesse céu em que você só vê estrelinhas, né? Então esse texto aí ele foi extraído do livro Viagem ao Céu, de Monteiro Lobato, né? E o Pedrinho só estava conseguindo ver algumas estrelinhas no céu, né, professora? Muito bem. Né? Vamos ver aí então qual é a nossa atividade que a gente tem para esse texto, né? Então, estudando o céu, assim como o Pedrinho, você aprendeu sobre o universo na sua turma. E aí vocês vão depois reler o texto e marcar a frase correta. Vamos ver quais são essas frases. Letra A. O universo é formado por um conjunto de galáxias e as estrelinhas vistas por Pedrinho pertencem a uma constelação. Letra B. No céu, os astrônomos observaram que o universo é bem pequeno. Letra C. Letra C, próxima cartela. As estrelinhas vistas por Pedrinho são o próprio universo. Letra D. O Sol, os outros planetas e os cometas são os únicos astros que formam o universo. Tá? Então, essa daí é a nossa atividade do Fazendo e Aprendendo. Vocês vão ter um tempinho para responder, né, qual alternativa que vocês acham que está correta, né, de acordo com o que vocês aprenderam aí nesse momento de aprender a aprender. Tá? E daqui a pouco, por favor, não esqueçam de pedir a vez para a gente interagir e conversar um pouquinho aí sobre qual alternativa que vocês marcaram. Tá? Então, boa atividade, daqui a pouco a gente retorna. Até logo. A sua aula continua no próximo vídeo.